Salve, rapaziada, aqui é o Pedro que está falando. Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Trouxe um videozinho aqui pra gente reagir aqui. O título do vídeo é Esse episódio seria cancelado hoje em dia, um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris. Bora ver realmente se esse episódio seria cancelado ou não nos dias de hoje. Antes de tudo, deixa eu só conferir se tá saindo um áudio Aqui certinho. no canal a gente já Tá. analisou vários episódios marcantes de Todo Mundo Odeia o Chris, só que vamos combinar, esse é um seriado que tá recheado de episódios icônicos e inesquecíveis. E uma das coisas que eu mais gostava dele era como ele conseguia pegar situações completamente comuns do dia a dia e transformar isso em alguns dos episódios mais Cara, é incrível. Até hoje eu ainda assisto Todo Mundo Odeia o Chris. Quando eu tô ali de boa, eu quero botar alguma coisa rápida pra me assistir enquanto eu vou almoçar, enquanto eu vou comer, ou fazer qualquer coisa. E às vezes eu ponho Todo Mundo Odeia o Chris. E eu fico observando aqui agora, vendo esse vídeo, que como o Júlio se enraizou dentro do brasileiro, né? Lá ele. Tipo, o Julius, ele se tornou uma figura icônica dentro do nosso país. Por quê? Porque qualquer pessoa que você conhecer que tem dois empregos, que trabalha em dois lugares, automaticamente você associa ele ao Julius. Ah, ele é o Julius, porque tem o bordão da Rochelle sempre dizendo, né? Ah, eu não preciso disso, meu marido tem dois empregos. Então, o cara que trabalha em dois lugares aqui no Brasil, ele é praticamente visto como um Julius porque ele tem os dois empregos. Cara, esse seriado pra mim é um seriado muito, muito bom. É uma pena muito grande mesmo que o Tyler James Williams, que é o ator que faz o Chris dentro do seriado, ele não soube valorizar os brasileiros. Apesar dos brasileiros comentar um monte de meme lá nas postagens dele, sempre publicar as frases que são icônicas dentro do seriado. E ele não soube aproveitar aquilo ali como uma força para fazer ele crescer mais ainda. E ele acabou ficando sempre chateado, não gostava dos brasileiros, porque os brasileiros viviam comentando e tudo mais. Ele achou, na minha visão, na minha interpretação, eu acho que o Chris, para ele, não era um personagem que ele gostou de, não foi um personagem que ele gostou de fazer. Foi um seriado que deu muito certo aqui no Brasil, mas ele não gosta dos fãs brasileiros. Já é diferente da Titina Arnold, que é a Rochelle, o Julius também, o Vicente Martella, que é o Greg, que chegou até parece que ano passado, se eu estiver enganado, ele usou uma camisa do Brasil, muitos brasileiros foram lá, acolheram ele e tudo mais. Ele veio até aqui o Brasil, foi em podcast, participou de programas e tudo mais. Coisas que o Chris também, na minha opinião, deveria ter feito para alavancar mais ainda a imagem dele, para ele crescer, ficar mais notório, mas acabou dando meio que deixou assim, não gosto desse pessoal, por conta que os brasileiros ficavam atormentando a vida dele. Já é diferente do Greg, diferente da Rochelle. A Rochelle diz que ama os brasileiros, tudo mais. Assim, minha opinião sobre isso, entendeu? Eu acho que o Chris deu uma vacilada com os brasileiros. engraçados da televisão, tanto uma ida ao mercado, um jantar em família ou até uma discussão besta dentro de casa, tudo virava algo absurdo no fim das contas. Então, pensando nisso, no vídeo de hoje, a gente resolveu falar sobre dois dos episódios que representam muito bem essa essência da série. Dois episódios que conseguem misturar vergonha alheia, a loucura dentro da família dele e aquele humor ácido clássico que fazia Todo Mundo Odeia o Chris ser tão especial. Bom, eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Todo mundo odeia linguiça. E pra começar, a gente tem aqui o quarto episódio da primeira temporada, Todo Mundo Odeia Linguiça. Pra quem não lembra, é aquele icônico capítulo em que a família do Chris precisa comer linguiça em toda refeição por não terem dinheiro pra comprar carne. Mas bom, esse também é aquele episódio da treta com o Caruso e todo o bullying que o Chris sofria na escola. Então ele começa justamente com esse arco do Chris como aluno. E cara, é impressionante como o seriado já começa com aquele humor ácido que virou praticamente parte dele. Afinal, logo no começo da série, a gente já tem toda aquela situação absurda envolvendo o protagonista. Cara, esse é no quarto episódio da primeira temporada.
em que ele era claramente a vítima da confusão, mas todo mundo ao redor faz questão de tratar ele como se fosse a grande ameaça daquela escola. Tanto que o Caruso provoca o moleque, parte pra cima dele, faz bullying toda hora, só que basta a história se espalhar pelo colégio que parece que foi o Chris que espancou o garoto no meio do corredor. É aí que entra também aquele moleque X9 dedurando coisas que o Chris nem fez pro diretor, que obviamente acredita no pior e nem sequer faz questão de entender o lado dele na história. Mas por mais pesado que esse momento seja, ainda mais quando a gente lembra que isso realmente acontecia na vida do Chris Rock, o grande truque dele é transformar tudo numa sequência hilária e completamente absurda, porque ao mesmo tempo em que você percebe toda a injustiça da situação, entram aquelas narrações em off ironizando tudo, os exageros dos personagens, as reações sem noção da escola. O episódio consegue fazer você rir de um negócio que no fundo é bem desconfortável. Tanto que quando o Chris chega em casa, a gente tem uma situação bem parecida com essa de suavizar algo pesado, só que agora envolvendo a condição financeira da família. A única coisa Mas por que que o episódio seria cancelado? Até o momento eu ainda não achei um motivo claro, né? Ele só tá falando sobre a situação do episódio e tudo mais, mas por que seria cancelado? Não que o vem. Julius queria naquele momento era uma carne pra acompanhar a janta. Só que como tava tudo tão caro, eles não tinham dinheiro pra comprar. E é aí que entra a questão da série trabalhar essa realidade sem nunca deixar o clima pesado de verdade. Até porque um dos motivos deles não comprarem o alimento é por causa que a Rochelle havia largado o emprego. E a forma como eles fazem isso, com aqueles flashbacks malucos dela se autodemitindo por qualquer motivo possível só porque o marido tem 2 empregos, é simplesmente genial. E é justamente daí que nasce a era da linguiça dentro da casa deles. Já que a carne tava cara, a solução que o Julius encontrou foi comprar um monte de pacote de linguiça num descontão que ele arranjou. Era tanta linguiça que aquilo facilmente seria suficiente para abastecer a família por semanas inteiras. Não é à toa que eles até brincam com isso, preparando o alimento em todas as refeições possíveis, até mesmo no lanche da escola da Tônia. Só que o mais engraçado é justamente como eles tentavam improvisar para fingir que estavam comendo coisas diferentes. E aí surgiam as tortas de linguiça no espeto e até uma imitação de comida japonesa. E claro, nas entrelinhas, o seriado tá falando de um problema muito grande, né? Que é a própria inflação e o custo de vida. Só que, como de costume, o Chris Rock pega tudo isso e transforma na situação mais exagerada e caótica possível. E talvez o exemplo perfeito disso seja a própria cena em que a Rochelle briga com a filha, obrigando a menina a ficar sentada na mesa até comer tudo. E aí o episódio corta direto pra 1 da manhã e a Tônia ainda tá lá parada na mesa de jantar, encarando a comida. E o mais genial desse capítulo é justamente como ele vai A Tonha tem, nesse episódio ela entregou muito, porque ela conseguiu expressar basicamente como a mãe dela é, mano. Séria daquele jeito que se diz que não vai fazer, não faz, pronto. escalonando o absurdo nos 2 lados da vida do Chris, porque enquanto esse drama familiar vai aumentando em casa a cada novo dia, na escola as coisas também chegam no limite. É aí que a gente chega no final dele, que sinceramente é um dos desfechos mais icônicos da série, até porque depois de acompanhar essas 2 situações, a gente ficava pensando até onde elas iriam chegar. E cara, a conclusão do arco do Caruso é perfeita justamente por causa Cara, o Caruso pra mim ele é o personagem essencial dentro da série, porque se não tem um vilão ali dentro da série pra que você não goste do personagem, você odeia o personagem dentro da série, não do ator em si. Eu acho que a série ia ficar chata, mas o Caruso faz a série, o seriado de Todo Mundo Odeia o Chris se tornar um seriado bacana. Pelas apresentações dele, pela interpretação, por tudo que ele entrega dentro do seriado. disso. Depois de passar o tempo inteiro sendo tratado como culpado, o Chris finalmente consegue dar o troco do jeito mais satisfatório possível, fazendo o diretor pegar o Caruso e os outros moleques no flagra, zoando e fazendo bullying com ele. Só que obviamente o episódio não termina aí, né? Porque ainda tinha toda a situação da comida acontecendo dentro da casa deles. E é muito engraçado como por alguns segundos a série faz parecer que finalmente tudo entrou nos eixos. A Tônia começa a gostar do alimento, o jantar fica tranquilo, a família parece finalmente em paz. Só que aí você lembra que isso aqui é Todo Mundo Odeia o Chris. Os episódios da série nunca acabam de maneira completamente normal. Sempre tem alguma bagunça final e é por causa disso que o próprio Chris Rock entra de novo na narração em off e mostra o verdadeiro final de tudo aquilo.
Esse episódio aí eu não acho que seria cancelado hoje em dia, não. Eu acho que o título foi um pouco sensacionalista, mas tudo bem. Vamos ver esse aqui, Todo Pra Mundo fechar Odeia o esse Dia vídeo, dos a gente Pais. trouxe o icônico Todo Mundo Odeia o Dia dos Pais, que é o episódio 22 da primeira temporada, inclusive o último dela. E logo de cara, uma das coisas mais geniais que deixam esse capítulo tão engraçado é o contraste absurdo que ele faz com o Dia das Mães. Porque enquanto essa outra data é tratada como um evento gigantesco, com restaurantes lotados, presentes magníficos, o Dia dos Pais no seriado é tratado como o completo oposto, com praticamente ninguém ligando pra data. E quando chega na família do Chris, eu diria que aqui a gente tem a quebra de expectativa perfeita. O Chris pergunta pro pai o que ele quer ganhar, e em vez da série ir pro caminho tradicional da comédia, como por exemplo um presente gigantesco, o Julius pede algo que subverte bastante as nossas Ele paga, parece que ele pede pra pagar uma conta de energia, né? expectativas, um simples Pede pra pagar uma conta. dia de folga, o que ironicamente é a Ah, não? missão mais difícil que ele poderia pedir pra essa família, porque um dia de folga significa não ter briga, não ter bagunça, confusão ou gritaria, basicamente tudo que sustenta um episódio normal de Todo Mundo Odeia o Chris. Porém, por outro lado, a Rochelle não gosta nem um pouco dessa ideia. Ela fica muito incomodada com isso, porque na cabeça dela, um Dia dos Pais de verdade precisava ter alguma coisa especial acontecendo. E é muito engraçado porque o episódio começa a tirar humor até dos presentes antigos que ele já tinha recebido dos filhos. O Julius chega a mostrar aquelas gambiarras clássicas que ganhou dos filhos nos anos passados, tipo, por exemplo, uma caixa de charutos feita de macarrão. Caixa de charuto feita de macarrão, sendo que ele nem tem. Ele nem fuma E ele é charuto. o Julius, né? Então, nessa parte financeira, é óbvio que faz questão de implicar com a esposa em como aquele dinheiro, entre aspas, desperdiçado, poderia ser muito mais útil em outras coisas, até porque ele diz depois que é ele mesmo que paga por tudo. Enquanto isso, a gente acompanha a saga do Chris na busca pelo presente perfeito pro pai dele. E cara, acho que aqui muita gente consegue se identificar com isso, né? De não saber o que dá de presente pra alguém. Tem uma hora que ele até encontra algo, que era um relógio versátil, porém cenas depois a gente acaba descobrindo que o pai já havia ganhado esse relógio. Por outro lado, o próprio arco do Julius também é muito bom de acompanhar, dele aproveitando o tempo livre, dormindo, assistindo TV ou até mesmo pintando o quadro. Essa cena dele aqui pintando o quadro Dormindo, assistindo TV ou até lembra mesmo muito pintando o CJ do GTA San Andreas, cara. quadro. Afinal, é muito difícil a gente ver o Julius fazendo essas coisas na série, porque ou ele tá trabalhando ou tá fazendo outra coisa. Só que a mágica do capítulo acontece no seu terceiro ato, porque enquanto ele tá lá finalmente sozinho assistindo TV, aparece um comercial de família que faz a ficha do personagem cair. Ele tem aquele momento de reflexão e percebe que o Dia dos Pais, por mais cansativo que seja, precisava acontecer com a família. E é aí que ele finalmente entende o peso daqueles presentes bobos que os filhos davam pra ele todos os anos. É uma mensagem bem interessante que eles passam. Por mais simples que possa ser, o Eu acho que é por isso que o episódio não seria cancelado, então, né? Julius agora entende o que a Rochelle estava querendo dizer desde o começo, de que o que importa nos presentes é a intenção por trás de cada um deles. E claro, o episódio fecha isso da melhor maneira possível com a escolha do Chris. Como ele não fazia ideia do que dá pro pai, o garoto resolve simplesmente pagar uma conta de luz. E de verdade, do jeito que o Julius é, aquilo provavelmente foi o melhor presente que ele já recebeu na vida inteira. Só que obviamente a série não perderia a oportunidade de terminar na piada, né? Então logo depois do momento bonitinho, o Julius manda o Chris arrumar um emprego pra conseguir pagar a conta de luz dos meses seguintes. É muito bom essa parte. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você Ele tinha que ter colocado Everybody is crazy. Ai, mano, muito bom, muito bom. Mas eu, na minha opinião, acho que esses episódios não seriam cancelados, não. Acho que foi um pouco sensacionalista o título aí. Mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixe seu like aí, diga o que você achou desse vídeo. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Fui!